Boa noite a todos. É muito bom mais uma vez estar aqui com vocês, nessa igreja que eu tanto amo, onde eu cresci, que me conhece. Então, o fato de eu estar dando testemunho num lugar que me conhece me torna muito verdadeiro, né? Tenho testemunhas do meu testemunho. Eu queria começar o meu testemunho dizendo que eu ainda sou um miserável pecador, extremamente carente da glória de Deus e da sua graça até o dia de hoje. Mas um pecador que tem uma luta entre carne e espírito. E é a graça de Deus que tem vencido na minha vida, mesmo eu ainda sendo pecador. Então, esses são alguns detalhes que Cristo fez na minha vida, e eu vim aqui hoje contar o que Jesus fez na minha vida. Eu aprendi que nós devemos sempre estar prontos para dar razão da nossa fé e sempre prontos também para falar aquilo que Cristo fez nas nossas vidas. Tenho cobrado isso dos meus filhos, dos adolescentes e jovens com quem eu ando, e essa é uma das formas que eu posso também compartilhar com vocês. A minha história começa no final do testemunho da minha mãe. Ela já explicou boa parte da nossa família, nós somos alcançados todos na mesma época, mas cada um de uma maneira particular e individual. Eu era muito religioso. Fui ensinado desde cedo a ser muito religioso e era eficaz nisso. Meus pais tiveram a oportunidade de serem líderes da igreja, trabalharem efetivos como organização, como liderança. E a minha casa, quando eu era criança, era sempre frequentada por esses líderes religiosos. E tínhamos amizade com eles, estendida até hoje em algumas pessoas que ainda guardam um carinho no nosso coração pela amizade deixada de anos. E esse vínculo criado nesse círculo de religiosidade, uma família muito religiosa, com uma herança dentro da igreja muito forte, nos aproximou demais ao serviço da igreja. E quando eu tinha meus 13, 14 anos, já estava sendo observado para sacerdócio. Então estavam de olho já para ir para o seminário. E nessa mesma época, meus 13 para 14 anos, uma reviravolta familiar muito grande aconteceu nas nossas vidas, movida por dificuldades financeiras, dificuldades de saúde, e isso ocasionou na busca, na parte dos meus pais, por algo sobrenatural, para que acontecesse um livramento desses problemas, tanto saúde quanto financeiro. Então meus pais procuraram, nessa época, meus 2 irmãos menores, mais novos que eu, iam junto com eles. Então procuraram no espiritismo, procuraram em centros de macumba, para fazer serviços necessários para desentravar alguns aspectos de travamento espiritual que estivesse acontecendo, mas eu nunca fui levado por eles nesses lugares. Eles, por ser mais velho, já ficavam em casa, eles levavam os mais novos, e eu já ficava mais para trás. Ficava em casa, ou tinha aula, ou estava voltando, estava em casa. E nesse interim, quando eles foram apresentados ao Evangelho de Cristo, eu também fiquei por último. Eu também fui atrasado. Eles já estavam nesse mesmo processo de eu ficar em casa. Então, em tudo aquilo que eles tinham ido anteriormente, eu não tinha participado. E nessa fase eu continuei não participando. Então, eu fui o último a ter contato com o Evangelho. Eles já estavam se deslocando de Chopinzinho para Coronel Vivida e participarem dos cultos na Igreja Presbiteriana em Coronel Vivida, a qual eu estou junto com minha família frequentando hoje. E
não me levavam. Eles já recebiam um estudo bíblico, mas eu não participava. Até que um dia eles me convidaram para estar indo na igreja, fui junto com eles, né? Mas tudo muito frio, atrás, no banco não conhecia ninguém, a não ser a presença, eles já estavam conhecendo várias pessoas, e eu, um peixe fora d'água, naquele ambiente, mas confrontado profundamente por essa mensagem que eu ouvia desde criança, que foi cantada agora: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu, muito religioso, achava que estava com as portas sempre abertas e não precisava de alguém para me chegar até Deus, porque eu era observador e os meus pecados, poucos observados, ainda era começo da adolescência, eu acabava por ocultá-los, né? Tanto que em algumas confissões minhas, depois da conversão, assustaram a minha mãe, que ela não conhecia o filho que ela tinha em algumas coisas que eu fazia, e eles não sabiam. Mas, nesse mesmo tempo, nessa mesma época, houve um convite. Meus pais convidaram a igreja de Coronel Vivida para estar vindo num almoço aqui na fazenda. Nós tínhamos uma propriedade e foi feito um almoço para a igreja de Coronel Vivida e eu fui. Eu era o anfitrião, estava encarregado de cuidar das coisas e atender as pessoas que ali estariam, e eu cuidava. Então meu pai e mais alguns assavam a carne, como de costume. Eu estava cuidando de distribuir as bebidas, ajeitar os lugares, e uma pessoa que não está mais entre nós hoje, e há tempo não se tem notícia, e ficou um bom tempo afastada, me apresentou pela primeira vez a palavra do Senhor de uma forma mais impactante, me chamando para o lado, enquanto eu conversava e abria as caixas de bebida. Ele me chamou para o lado e disse assim: você conhece Jesus? E eu falei sim, não querendo dar muita bola para essa pessoa. Ele tinha um jeito meio extravagante, um cabelo amarelo, ele era meio desleixado com a sua aparência e com o seu jeito de ser. Estou falando do Breda. Quem é da igreja de Coronel Vivida vai lembrar dele. E aquele jeito meio estranho chegou para mim de novo e disse: mas eu queria te apresentar um Jesus que você não conhece. E me apresentou as 4 leis espirituais num folheto. E foi a primeira vez que eu tive o desespero de eu saber que eu estava perdido por causa dos meus pecados. Ali naquele almoço, naquela hora, eu fui confrontado pela minha carnalidade. Eu fui confrontado por ser alguém tinha descoberto o meu oculto. Alguém tinha acessado uma porta que estava fechada e bem escondida. Então, nesse ponto, aquele desafio de conhecer esse Jesus começou a martelar na minha mente. E o versículo de eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, começou a ter outro peso na minha vida. E é nesse ponto que entra a segunda parte do meu testemunho, uma parte histórica e uma parte efetiva, que foi quando eu comecei a me debruçar todas as noites na minha cama, antes de dormir, uma bibliazinha dos Gideões que eu tinha ganhado no colégio, e comecei pelo Evangelho de João a ler a Escritura. E todas as noites eu fazia esse ritual de antes de dormir, eu buscava, e ali eu estava descobrindo coisas novas que eu nunca tinha lido,
descobrindo palavras que confrontavam o meu coração, palavras que mostravam quem eu era, mas naquelas palavras, naquele período de leitura, eu descobri uma coisa que eu só teria na presença de Jesus. Era a paz que só Cristo pode dar. Antes de eu terminar o Novo Testamento, eu já tinha chorado várias vezes pelos meus pecados. Eu já tinha recebido o perdão por causa da graça salvadora de Deus, através de Jesus. E nas frequentes idas à Coronel Vivida, na igreja, participando dos estudos aqui, nas sextas-feiras que tínhamos o estudo, geralmente era feito na nossa casa. Eu criei, então, um vínculo, uma amizade muito grande com os jovens e adolescentes daquela época. Eu não sou tão velho, isso tem em torno de 25 anos. Eu estava falando com o pastor Marcos hoje que o meu espírito é de 18. E eu me sinto assim verdadeiramente com o espírito de 18 anos, porque eu gosto de andar no meio desse povo. E essa mudança que Jesus fez na minha vida. Primeiramente, a sua palavra me mostrou quem eu era. E o seu amor se revelou para mim de tal forma que diz assim, não me importa quem você era. A partir de hoje, é quem você é. Filho de Deus, servo do Deus Altíssimo, salvo e resgatado pelo sangue do Cordeiro, o qual eu entendi que estava sendo sacrificado por mim desde antes da fundação do mundo. Esse testemunho vem a mostrar um evangelho simples, mas profundamente eficaz. Um evangelho que dá vida, não porque somos merecedores, porque não somos, mas um evangelho que dá vida por um amor de um pai que quer ter os seus junto com ele, através de Cristo Jesus. E desde então eu tenho participado, e foi esse vínculo criado com todas essas pessoas que me oportunizaram receber um estudo bíblico e uma instrução bíblica, uma doutrinação eclesiástica muito forte. Mas o estudo da palavra foi sempre aquilo que norteou os meus passos. Não sou perfeito, longe da perfeição. Luto diariamente com a minha carnalidade. Mas dou graças a Deus por causa de Jesus, aquilo que Ele fez na minha vida e aquilo que Ele tem feito na minha vida, na minha família, nos meus filhos e naqueles aos quais eu posso desenvolver a minha fé junto com a deles. Quero deixar uma palavra para os irmãos, terminando essa parte nesse testemunho e incentivando-os a ter o cuidado da palavra, que está lá em 2 Coríntios capítulo 11, quando Paulo estava falando sobre algumas coisas que aconteciam na igreja. Ele diz assim mas receio que assim como a serpente enganou Eva, ele distancie, ele engane vocês, corrompa vossas mentes e distancie vocês da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Essa palavra fala há muito tempo comigo. Simplicidade e pureza devidas a Cristo. É por causa dele que vivemos, é para ele que somos o que somos, e é na sua palavra que nós teremos a condição de nos apresentarmos diante dele santificados. E esse nosso proceder, a nossa sede pela palavra, ela deve ser repassada aos nossos filhos, à nossa primeira igreja e àqueles que estão ao nosso redor. E o meu desejo hoje, que vai deixar o meu coração muito alegre, é poder ouvir meus filhos, em algum tempo das suas vidas, dizerem assim: hoje eu sirvo o Deus que o meu pai serve. Tenha fé que ele tem nesse Deus que resgatou das trevas para o reino da sua luz. Era isso que eu queria dividir com vocês. Tempo resumir, pastor. Eu não gosto muito de falar. Sim. Mas eu agradeço pela oportunidade
e Deus abençoe a todos. Obrigado. Boa noite para todos. Então é um privilégio podermos ter esses testemunhos. Gostaria só de mencionar o texto de Colossenses 1,13, que diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então é Jesus quem nos tira desse império, dessa escuridão, dessas trevas. E é Jesus que garante também a vitória todo dia contra essas trevas. E a palavra de Deus diz que na eternidade, com Ele, há uma árvore da vida lá no meio dessa cidade, desse lugar, e que nós vamos nos alimentar dessa árvore, que as folhas dessa árvore vão ser sempre cura para nós, e o fruto dessa árvore sempre vai ser alimento para nós. Então Jesus sempre vai ser a nossa segurança, a nossa perseverança, o motivo de não nos perdermos, de não ficarmos longe dele. Então se agarre sempre em Jesus, esteja sempre confiando na sua palavra, mantenha sempre perto dele, sempre se arrependa, condene sempre os teus pecados como pecados, não justifique os teus pecados, se alimente sempre da mensagem da cruz. Isso vai te manter sempre humilde, sempre quebrantado. Vamos orar? Nós queremos, Pai, agradecer ao Senhor por essa misericórdia tão grande. E assim como o Marlos começou falando da misericórdia, e que é só pela misericórdia do Senhor que nós podemos estar aqui, e é só pela misericórdia do Senhor que essa palavra, esse evangelho, essa graça pode chegar às pessoas aonde elas estiverem e pode transformar pessoas. Tantas pessoas estavam e viviam no caminho de Jesus, mas Jesus não entrava na casa delas. Jesus entrou na casa de Marta, Maria, Lázaro. Eu oro, Senhor, para que pessoas que estão ouvindo essa palavra, o testemunho aqui, Pai, possam ser como Marta, Maria e Lázaro, que têm suas portas abertas para Jesus entrar, que não estejam tão ocupadas com outras coisas, com tantas tarefas, com tantas obrigações, que perderam o tempo de recolher em suas casas o Criador do céu e da terra, por estar olhando para outras coisas que não são tão importantes, Pai. Ó Deus, tem misericórdia, estende a Tua graça, nos dá, Senhor, atitudes, gestos, ações que sabem aproveitar aquilo que Jesus veio fazer e que podem aproveitar toda essa graça de Jesus que foi conquistada lá naquela cruz por nós, Pai. Ó Deus, estende a Tua mão sobre os Teus filhos. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém.